E aí pessoal, tudo bem? Bom, para mais uma semana aqui então das nossas aulinhas do Enem, né? Resolução de exercício do Enem. Muita gente reclamou que foram poucos exercícios, que queriam mais, né? Que foi rapidinho demais aquela outra aula, então hoje a gente vai fazer o máximo que der nesse tempo aí da live de 45, 50 minutos. Fizemos até o exercício 3, hoje então vamos dar sequência do 4 em diante, eu vou tentar acelerar o máximo possível, tá? Mas sem ficar corrido, tá? Vai dar para entender tranquilo. O exercício 4 diz assim, ó: os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra a sequência em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo sobre o plano do chão e este se mantém vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo T0, estágio 1, e finaliza no tempo TF, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo T0 e TF é... Bom, esses enunciados do Enem, né, tendem a ser longos mesmo, né? Às vezes você tem até que ler 2 vezes, 3 vezes, tá? Isso é normal. Vou trabalhar com vocês aqui, embora seja uma lista de triângulos, né? É óbvio que a gente vai usar triângulo para resolver, mas deixa eu só desligar aqui que tá pegando reflexo ali. Aí. A gente vai usar circunferência, né? Então eu vou trabalhar aqui com vocês uma ideia de triângulo, retângulo na circunferência para você entender esse exercício aqui, tá? Então, para nossa sorte, esse M aí é ponto médio, e por ser ponto médio a gente consegue entender ele facilmente usando a ideia de circunferência e triângulo retângulo. Bora lá então? De volta à nossa questão aqui, tá? Vamos ler de novo aqui a pergunta final, ó. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo, né, entre T0, T igual a 0 e TF. Tá, vamos voltar aqui. Tá aqui, ó. O exercício está querendo o seguinte: a distância do ponto M até o ponto O. Né, aqui é meu T0, né, no estágio 1, e aqui no estágio 3, meu TF, quando é meu tempo final, quando acaba de fazer todo o movimento. Então tá aqui parado, esse guindaste começa a subir, né, a viga vai subindo, começa em T0 e vai até nosso TF. Olha só, como esse M aqui é ponto médio, esse M está na metade dessa viga aqui. Tá, deixa eu só aproximar aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos chamar então esse pedacinho aqui de X e esse pedacinho aqui de X. Então ficou assim, né? De K vale X, de K vale X. Isso não mudou, o M continua sendo ponto médio. Então aqui vale X, aqui vale X. Então se a gente olhar aqui, se a gente analisar aqui o T0 e aqui o TF, a distância do M até o ponto O aqui vale X. Aqui é o T0. Lá no TF, a distância do M até o ponto 0 continua valendo X. Então, a distância de M até O aqui é a mesma no T0 e é a mesma no TF. Tem mesma distância. Então, quando você for olhar lá nas alternativas, só apagar esse aqui. Quando a gente for olhar aqui nas alternativas, então, olha só. Aqui é o tempo, ó. O nosso eixo X aqui está fazendo o papel do tempo. E aqui a distância. Então, vamos olhar pela distância. A distância a gente vai olhar assim na horizontal, ó. Então, eu tenho a distância 0 e aqui eu tenho uma distância qualquer.
Tá vendo que a distância aqui, ó, no tempo t0, já que aqui é o tempo, tá na mesma posição aqui? Tá vendo como aqui é reto? A distância aqui é a mesma distância aqui. Vou analisar só aqui por enquanto, só no t0 e no tf. Como essa distância vale x, ó, a distância aqui vale x nos dois, do m ao 0. Então, no t0 a distância é x, no tf é x. Então, a letra A pode ser. A letra B, ó, no t0 eu tenho uma distância aqui. No tf, essa distância aumentou. Então, a B você já descarta. Então, vamos descartar a B aqui. Vamos descartar essa não. Deixa eu apagar aqui. A letra C, ó, começa com a distância, o tempo vai passando e essa distância diminui. Não, a distância não diminui, essa distância continua a mesma. Então, essa letra aqui também não é. Temos mais duas aqui. Ó, aqui pode ser. Começa com a distância aqui. Essa distância começa a aumentar, chega um ponto, começa a diminuir e volta para a mesma distância que tinha. Então, pode ser, tá? Então, essa daqui vamos fazer assim, pode ser. Essa de cá, mesma coisa, ó. Começa com a distância, essa distância diminui, depois ela aumenta, só que volta para o mesmo lugar. Então, essa também pode ser. E essa aqui, né, a letra A que estava aqui, também pode ser. Então, temos três possíveis aqui. Então, a gente vai ter que analisar o meio do movimento. Né? Porque o começo do movimento e o final estava fácil de ver. Né? Que todos têm a mesma distância x. Então, vou ter que analisar o meio do movimento. Essa distância aumenta e volta. Essa distância diminui e volta. Ou a última aqui, ou essa distância aqui vai se manter. Então, vamos ter que descobrir qual das três. Tá, para isso, vou mostrar para vocês uma parte aqui da circunferência. Pessoal, em toda circunferência, quando a gente trabalha com arco, ou seja, com um pedaço dessa circunferência, você consegue definir esse ângulo aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vamos fazer aqui, ó. Parte 1, a corda aqui. Deixa eu fazer isso de régua. Tá, você tem uma corda qualquer aqui. Outra corda aqui. Como essas duas cordas aqui, esses dois segmentos de reta partiram do mesmo ponto, vai formar um ângulo aqui, ó. Que a gente chama de alfa. Esse ângulo alfa determinou um arco. Ele pegou um arco aqui, ó. Que é esse pedaço da circunferência que pode ser medido também em graus. Esse ângulo aqui vai ser a metade desse arco. Então, por exemplo, se eu tenho a circunferência inteira, 360 graus. Vamos supor que aqui é um sexto disso. 60 graus vale esse arco. Esse ângulo aqui é de 30 graus, ele é metade. A gente chama isso aqui de ângulo inscrito. Ângulo inscrito é o ângulo que está encostado aqui na circunferência. É a metade desse arco. Tá. Vamos fazer o centro dessa circunferência aqui. Fiz outra circunferência aqui. Vamos usar aquela ideia ali. Ah, antes de eu ir para cá, olha só. Se eu pegar qualquer outro ângulo aqui, vamos pegar aqui, ó. Aqui, veio nesse mesmo ponto e vou levar essa lá no mesmo ponto. Tá vendo que esse ângulo aqui, ó, pegou o mesmo arco de 60, ó, pegou aqui, pegou aqui. Se esse arco é 60, aqui também é 30. Porque está pegando o mesmo arco. Então, qualquer outro que eu fizer aqui que pegar esse arco e tiver encostado aqui na circunferência, ele é metade. A gente chama isso de arco capaz. Se eu fizer o diâmetro nessa circunferência, que é a corda que passa pelo centro. Tá, fiz aqui o diâmetro, ou seja, é raio para cá, raio para cá.
Se eu fizer um ângulo que pega o diâmetro, um ângulo inscrito, igual ali, ó, vamos fazer esse aqui, ó. Aqui. E vamos fazer aqui. Pessoal, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo raso. Isso aqui vale quanto? 180 graus. Como esse é o centro da circunferência, quando eu fiz esse diâmetro aqui, eu dividi a circunferência no meio, exatamente no meio. Então, esse arco que está na frente dele aqui, ó, todo esse aqui, deixa eu acelerar esse aqui, vale quanto? 180 graus. Né? Que tem a mesma medida do ângulo central. O ângulo inscrito, ele é metade. O ângulo central é igual. Por exemplo, se eu marcar o meio dessa circunferência aqui, ó, e ligar exatamente no centro, tá? E ligar no arco, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo, é 60. Ele é metade quando está encostado. Como aqui vale 180? Esse ângulo é o mesmo, 180. Aqui, ó, esse ângulo que está aqui em cima é ângulo inscrito. O que o ângulo inscrito é? Metade. Então aqui é 90 graus. Então esse triângulo é retângulo, porque esse ângulo é metade desse. E isso vale para qualquer triângulo que eu fizer aqui, que um lado seja o diâmetro. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, liguei aqui, liguei ali. Esse triângulo também é retângulo. Por quê? Porque ele está pegando aqui um arco de 180 e ele é metade. Qualquer lugar, jovem, que você ligar aqui, você vai ter um triângulo retângulo. Ou seja, em uma circunferência, se eu fizer o diâmetro e montar um triângulo, esse triângulo é sempre retângulo. A hipotenusa, no caso aqui, então, é sempre o diâmetro dessa circunferência. O que isso tem a ver com o nosso exercício? Galera, é um exercício fácil, só que ele é enjoado de explicar. Mas ele é fácil, ó. Por exemplo, se eu pegar o centro e ligar em qualquer extremidade, isso é raio, né? Ó, do centro até essa extremidade foi raio, do centro até aqui também raio. Se eu pegar o centro e ligar, por exemplo, nessa extremidade aqui, aqui também é raio, não é? Foi do centro até a extremidade. O mesmo ocorre aqui, ó. Se eu ligar para esse triângulo aqui, for o caso, também é raio, né? Raio. Então você tem infinitos raios partindo aqui, um para cada triângulo retângulo aqui. Então na nossa figura lá, eu vou tentar fazer ela aqui. Tá, tem lá a viga nossa aqui, ponto M, tá amarrado aqui no guindaste. Aí ele vai começar a suspender isso aqui, não é? Isso aqui vai começar a subir. Aqui está nosso ponto O. A gente vai considerar isso aqui, ó, como sendo esse diâmetro aqui, ó. Tá? Então, no caso, ele vai ser sempre a hipotenusa. Aqui, hipotenusa de frente para 90. Então, por enquanto não, porque ele está deitado, ó. Quando ele suspender, imagina aqui tudo é chão, tá? Tá no chão. Quando ele suspender isso aqui um pouquinho, quando ele der a primeira suspendida aqui, ó, ele dá uma levantada. O guindaste começou a subir aqui. Começou a puxar para cima. Ponto M. Aqui ficou o ponto O. Tá vendo que já formou um triângulo retângulo? Quando ele começa a suspender, ó, agora tá aqui, ó, ele vai suspendendo, o triângulo retângulo vai se mantendo. Ele só vai, essa barra que tá aqui, né, ela vai chegar mais um pouquinho para frente aqui, ó, vai vir mais para cá, vai chegar, porque ela vai arrastando no chão enquanto ela vai levantando, né, até essa ponta aqui ficar aqui e ele ficar totalmente reto.
Mas note que o triângulo retângulo sempre se mantém, ó. Tem um triângulo retângulo aqui, tá? O triângulo retângulo aqui, suspende mais um pouquinho. O triângulo retângulo continua aqui. Sempre esse ponto M aqui, que é o ponto médio, com esse ponto O aqui vai ser raio, ó. Mesmo motivo aqui, ó. Aqui dá para manter os dois. Ó. Ponto M com ponto O é raio, é a mesma coisa aqui, ó. Esse aqui está sendo nosso ponto M. Tá vendo que quando eu pego esse ponto M e levo ele lá na pontinha do ângulo de 90, forma raio? Ó, ponto M na pontinha de 90, forma raio. Aqui é raio, ó. Né? Porque a circunferência passaria aqui nesse diâmetro. Então, em todo momento, a distância do M até o O se mantém como raio, ó. Daqui aqui raio, daqui aqui raio, tá? É o mesmo daqui aqui e daqui aqui. Do M, a pontinha do 90, raio. Ó, M, pontinha 90, raio, M também raio. Né? Você não consegue ver a circunferência, mas ela tá ali. Pega o outro triângulo, ó, você suspendeu a viga mais um pouco. Seu M não está mais aqui, seu M subiu para cá. Do M até aqui raio, do M até aqui raio. Se eu pegar do M até lá, também é raio. Até a pontinha de 90, independente onde o 90 estiver, ó. 90 está ali. Só que aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou movimentando os lados e deixando aqui fixo, né? A hipotenusa fixa. Nesse caso aqui de baixo, a hipotenusa está fixa e os lados aqui estão se alterando. Aqui tá diminuindo, porque a barra está suspendendo, então ela está chegando para lá. E aqui ela está aumentando, porque ela está suspendendo pelo guindaste. Então vamos fazer mais um só aqui, ó. Quando estiver lá, quase lá em cima. Ó, tá diminuindo aqui, tá chegando para lá o pé dela. Continua 90 graus. O M tá ali no meio, em algum lugar. Do M aqui raio, do M lá raio. Não muda. Do M a pontinha aqui também raio. Então a alternativa certa para esse exercício, vamos colocar ele aqui. É a letra A, porque essa distância se mantém constante. No T0, ela é que eu chamei de x, né? Mas ela é raio. Ali no TF, eu também chamei de x, é raio. E em todo o movimento, esse ponto M do ponto 0 lá, do ponto O, ele se mantém como raio, exatamente pelo desenho que eu fiz aqui da circunferência, ó. Tá? É como se o ponto 0 tivesse aqui, ó. Então, o ponto M até ele nunca muda de raio. Ele é sempre o raio por essa questão da circunferência. Bom, ele é um exercício realmente enjoado de entender. Ele é facílimo de fazer quando você tem isso em mente. Mas de explicar realmente, ele é um pouco mais enjoado por conta dessa questão. Você tem que imaginar essa circunferência, mas você entendendo isso daqui agora, né, fica fácil. Então, letra A aí, nossa questão número 4. Deixa eu anotar aqui. Questão 4. Bom, eu tentei... o vídeo vai ter ficado longo. Eu tentei ser o mais criterioso possível para você pegar, tá, isso daqui. Eu fui bem passo a passo mesmo, bem devagar. Né, te ensinei a teoria aqui da circunferência, do ângulo inscrito, né, do arco capaz. Pra você poder ensinar, pra você poder entender essa parte aqui, né, desse deslocamento. Espero que tenha ficado claro. Bom, se não for inscrito, se inscreva aí. Se já for, dê um joinha, né, para ajudar. Valeu, abraço, já volto com o exercício 5. Beleza?